Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de tratar sobre um problema que acontece em Portugal. Dizem que já foi mitigado, mas que ainda persiste, que é a crise imobiliária que ocorre lá. Resolvi gravar esse vídeo porque assisti a um vídeo, na verdade reassisti a um vídeo do canal Elementar. Tem uns vídeos interessantes, outros nem tanto, porque o apresentador, ele é um tanto liberal e progressista, tá? E quando ele tratou sobre a crise imobiliária em Portugal, ele falou praticamente como um socialista, tá? Crendo que o problema lá de Portugal é a desregulamentação ao invés do excesso de regulação, entre outras coisas. O que acontece em Portugal? Em Portugal, por causa da entrada de imigrantes e homens de negócio, etc., isso fez com que aumentasse a demanda por imóveis, tá? Em detrimento com a oferta, e fez com que os preços disparassem. Disparassem mesmo, em alguns lugares mais que dobrou ou quase que triplicou. Principalmente nas grandes cidades como Lisboa, Porto, Braga, etc. No entanto, ele apresentou algumas falsas soluções, como mais regulação, tá? E meio que aprovou algumas medidas adotadas pelo governo português que são praticamente tirânicas, como, por exemplo, restringir os aluguéis, especialmente o serviço como Airbnb e coisas similares. No entanto, pouca gente percebe que a longo prazo é um remédio que terá resultados piores do que a doença, tá? Muito se fala na compra de imóveis, entre outras coisas, mas pouco se fala em construção de novos imóveis. É claro que eu não estou aqui dizendo que o governo português tem que construir imóveis. Eu sou completamente contra isso, tá? Porque não faz sentido construir imóveis usando o dinheiro de quem não tem dinheiro para pagar imóveis. É contraproducente e só um retardado mental vai defender um negócio desses. A solução para Portugal, tá, é uma solução que reconheço ser muito desagradável. Não estou falando da desregulamentação, porque isso daí eu iria adorar, que tem que ser incluída também. Mas a outra solução é a verticalização das cidades maiores, tais como Lisboa, Porto e Braga, como eu já disse antes. E mais uma outra aí. Tá? Eu não estou dizendo que o governo tem que construir arranha-céus, tá? Estou falando em simplesmente liberar algumas áreas para fazer isso. Como deu muito certo em Paris. E quando falo de Paris, não estou querendo dizer que Paris é uma cidade boa, tá? É a última cidade da França que eu visitaria, se fosse possível. Porque, pelo amor de Deus, né? Eu acho que a única coisa que me atrai em Paris só é a Notre Dame e a Sainte-Chapelle. No entanto, é inegável, tá? Apesar dos milhões de defeitos que Paris tem, milhões de defeitos, uma infinidade de defeitos, eles acertaram pelo menos numa coisa, tá? Para preservar o centro histórico, onde vocês podem ver esses prédios aí mais antigos, tá? Para preservar esses lugares, eles liberaram um espaço para que fossem construídos arranha-céus. E até hoje estão erguendo arranha-céus por lá. É uma solução que Portugal poderia imitar, tá? Sem nenhum problema. E sem deixar, claro, de reconhecer as desvantagens de termos arranha-céus em cidades. Desvantagens como, por exemplo, que o arranha-céu prejudica a estética da cidade, tá? Acho
poucas pessoas gostam de ver aqueles espigões espelhados aí, ou de concreto, tá? Realmente arranha-céus prejudica o visual, contrastam muito com relação ao prédios históricos. E também eles criam ilhas de calor, porque são estruturas gigantescas, tá? E aqui absorve muito calor, projetam sombras e também quando se constrói tem que remodelar toda a estrutura ao redor. E fora também que não é muito vantajoso no aspecto mais social morar em prédios assim, né? Já que as pessoas ficam mais isoladas. É preferível realmente morar em casa. Agora, proibir a construção de arranha-céus não tem sentido. Quando a verticalização é a única solução possível em uma cidade como Lisboa, Porto e outras aí. Tá? Quando você vê a paisagem de Lisboa, você vai ver prédios de no máximo uns 5 andares, tá? E várias casas, tá? A maioria muito antigas. E quando há necessidade de imóveis, as pessoas ficam restritas a escolher entre um tipo de estrutura e outra. Não há lugares novos para habitar. Afinal, é melhor morar em um apartamento que fica num prédio alto do que estar sem casa, morando em barracas. Inclusive, o próprio vídeo do canal Elementar mostra que há pessoas que estão empregadas que até têm dinheiro para alugar um apartamento e não pode. Porque não tem apartamento disponível, não tem oferta. Então, é isso, tá? Há muita burocracia, há uma enorme resistência contra a verticalização. Resultado é que não são construídos imóveis novos e acaba ocorrendo essas coisas. Mas como dito, as vantagens da verticalizações superam a desvantagem e muito, tá? Porque, por exemplo, se nas cidades destinarem certos locais em regiões periféricas para construir arranha-céus, tá? Isso vai manter preservado os centros históricos e os prédios históricos, etc. Tá? Lembremos-nos do exemplo parisiense, tá? Em Paris, os caras fizeram muita besteira, mas pelo menos uma coisa eles acertaram. E a maior eficiência também em preservar o meio ambiente, né? Já que o discurso ambientalista está em voga, tá? A verticalização ajuda a preservar mais áreas verdes, especialmente as áreas externas da cidade, e também ajuda a preservar as regiões verdes nas áreas internas, e nada impede, né, de que eles plantem umas árvores em volta do arranha-céu. E ela se harmoniza muito bem, tá, com qualquer planejamento urbano inteligente, tá? Pois bem, alguns apontam falsas soluções, tá? Como, por exemplo, restringir os preços dos aluguéis, controlar os preços dos aluguéis, e isso só prejudica, tá? Nova York é um grande exemplo disso, porque o controle de preço de aluguéis, ele acaba também reduzindo a oferta de imóveis e também restringe a construções de novos imóveis. Quem é que vai querer investir? Quem é que vai querer construir apartamentos novos onde o preço do aluguel é tabelado, né?
construir, o governo construir imóveis também não dá certo, tá? Como eu já disse, não faz sentido usar o dinheiro de quem não tem dinheiro, usar o dinheiro de quem não tem dinheiro para pagar aluguel ou comprar um imóvel para fazer imóveis novos, não faz sentido. A expansão horizontal, tá, prejudica muito mais o meio ambiente do que a verticalização, porque eles vão ter que derrubar um monte de árvores, eles vão ter que se alastrar por zonas rurais, e aí? Tá? E pior ainda, tá? É a ideia de Jerico a maior ideia de Jerico de todas, tá? Que são construções de galerias subterrâneas. Isso aí eu não preciso comentar muito porque isso dá ruim, né? Ainda mais em regiões sísmicas como Portugal. Isso fora que se for em lugares onde chove muito, pode causar alagações. E se morar em arranha-céu já é um problema porque prejudica a sociabilidade, agora imagine morar em galeria subterrânea, né? Então é isso, pessoal. As pessoas fazem esses vídeos aí para defender controle de preços, para defender maior regulação sobre o mercado e acabam esquecendo que tem esses outros problemas. Eu não vi em nenhum momento ele apresentar essas soluções, tá? Eu gosto de arranha-céu, repito, detesto, tá? Eu vejo arranha-céu como novas torres de Babel. No entanto, no atual contexto que nós estamos vivendo, e onde as cidades estão cada vez maiores, tá? Nem tanto por razões de natalidade, né? Porque a população dos países em geral estão declinando. No entanto, há uma maior ingressão das pessoas que moram em cidades pequenas para cidades grandes. Isso sempre aconteceu e a tendência é acontecer isso, tá? E qual é a solução? Infelizmente é a verticalização, não tem para onde correr, tá? A não ser que essas pessoas prefiram que outras continuem morando em barracas, como é o caso de muita gente em Portugal. Então, vamos ficar por aqui. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, contribuam se for possível. Fique com Deus e até um próximo vídeo.